Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, vosso irmão em Cristo, Alex Rodrigues, para mais uma mensagem bíblica para vocês aqui no nosso canal. Aproveitando que você já está por aqui, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber a notificação quando eu postar aqui novos vídeos aqui para o meu canal. Aproveita, já deixa aqui aquele like aqui embaixo, comente aqui embaixo e não esqueçam de compartilhar, porque eu tenho a certeza que você e quem você compartilhou também serão abençoados pela palavra de Deus através desse canal. E hoje eu quero falar da viúva e o juiz iníquo, que está em Lucas, capítulo de número 18, que é mais uma das parábolas de Jesus. Vocês que me conhecem sabem que eu sou fanático, eu sou apaixonado pelas parábolas de Jesus. E Lucas, capítulo de número 18, Lucas vem contando mais uma parábola que Jesus contou em seus dias em Jerusalém. A parábola da viúva e o juiz iníquo. Lucas capítulo de número 18, verso 1 está escrito: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Observa que, antes de Lucas contar a parábola que Jesus contou em seus dias em Jerusalém, observa que Jesus, antes de citar a parábola aos seus discípulos e aos seus ouvintes, Jesus já vai dar o tema-chave da parábola. Ele já vai antecipar o propósito da parábola. E qual é o tema? E qual é o propósito da parábola que Jesus antecipa? É simples. A chave central da parábola é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Normalmente, Jesus conta as parábolas e no final de cada parábola, ou no meio de cada parábola, Jesus ele já traz o tema central, o propósito central daquela parábola. Só que aqui no capítulo 18, verso 1, ele decidiu antecipar o tema geral, o tema principal, de forma antecipada, o tema aqui desta parábola. E Jesus, para falar sobre a parábola, eu acho interessante que ele não dá nome de personagem. Por quê? Porque as parábolas de Jesus, elas não são personalizadas. Ou seja, nenhuma das parábolas de Jesus, Jesus citou o nome de indivíduo ou falou nome de personagens. Assim como alguns vídeos sobre algumas parábolas que eu postei aqui no nosso canal, eu sempre deixo claro que as parábolas de Jesus, elas não são personalizadas, porque não tem nome de personagem. E justamente essa parábola que Lucas conta, que Jesus contou aos seus discípulos e aos seus ouvintes, Jesus vem dizendo que havia numa cidade, observa que Jesus não quer dar o nome da cidade, ele está dizendo que havia. Essa expressão havia significa que realmente essa cidade ela existiu nos dias de Jesus. Lembrando a vocês que a maioria das parábolas de Jesus, elas eram baseadas no cotidiano judaico. Jesus usava animais, usava plantas, usava coisas do cotidiano judaico
para extrair grandes lições do reino dos céus aos seus discípulos e aos seus ouvintes. E aqui ele vem dizendo que havia uma cidade, então ele está usando uma cidade para contar uma parábola aos seus discípulos e aos seus ouvintes. Mas ele não quer dar o nome da cidade. Ele não cita se é em Jerusalém que essa cidade está localizada ou é fora de Jerusalém. Mas o fato é que havia numa cidade um certo juiz. Jesus não cita o nome desse juiz, só cita o que esse homem exerce na posição judaica, na posição social, na posição governamentária. Jesus disse que esse homem, ele é um certo juiz. Jesus não está dizendo que esse juiz está ou em Jerusalém ou fora de Jerusalém. Ele está dizendo que o fato que havia um certo juiz. Ele não cita o nome do juiz, mas ele cita que esse homem, ele é um magistrado, ele é um juiz, ele é alguém que tem trabalho público, né? Ou através dos judeus, ou um juiz que possa ser, que trabalhe para o Império Romano. Mas o fato é que havia um certo juiz. Jesus não dá o nome, mas ele dá a posição que esse homem exerce. Porque Jesus, eu sempre deixo claro que as parábolas dele, ele não cita nome de personagem. E Jesus continua dizendo que esse certo juiz, ele nem teme a Deus e nem respeitava homens algum. Ponto. Jesus está dizendo que nessa mesma cidade, né, que ele também continua não preferindo citar o nome ou dar o nome dessa cidade, ele vem dizendo aqui no verso de número 2 que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Observa que Jesus não cita o nome do juiz, só diz que é juiz. Jesus também aqui não vai citar o nome da viúva, só vai dizer que ela é viúva, ou seja, ela perdeu seu marido, né? O seu esposo morreu, o seu esposo faleceu. Então, Jesus não dá nome da viúva. Por quê? Porque essa é uma das características das parábolas de Jesus. Ele não cita nome de personagens. Então, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João e citar nomes de personagens, não é uma parábola, porque parábola não é personalizada. Não se dá nome de um indivíduo em uma parábola. É bom frisar isso daqui. Jesus vem dizendo que essa viúva, que ele prefere não dar o nome, que mora na mesma cidade, né, que ele também não prefere dar o nome, que mora na mesma cidade do juiz, que ele também prefere não dar o nome, Jesus vem dizendo que havia uma mulher, havia uma viúva, que ia ter com esse juiz, batendo na porta dele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Então, para falar sobre o dever de orar sempre e jamais desfalecer, Jesus fala de uma cidade, fala de um certo juiz que ele não quis dar nome, ele fala de uma viúva que todos os dias batia na porta do juiz para que ele julgasse a causa da viúva contra os seus adversários. Aí no verso 4 está escrito que por algum tempo não quis, mas disse consigo mesmo: ainda que não tema a Deus, nem respeita a homens, todavia, como ela ou como esta viúva me amolesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Então todos os dias ela insistia, todos os dias ela batia. Enquanto ele não julgou a causa dela, ela não parava de amolestá-lo na sua porta. Por quê? O que Jesus está dizendo com isso?
aquilo que ele antecipou antes de contar a sua parábola sobre o dever de orar sempre e jamais desfalecer. Por quê? Porque orar, eu oro, vocês oram, mas o problema não é orar. O difícil não é orar. O difícil é permanecer orando. Então ela não só bateu, ela continuou batendo de forma incessante, de forma constante, de forma persistente e de forma perseverante. E o que Jesus quis dizer com essa insistência dessa viúva? Jesus está dizendo que bater na porta da oração, todo mundo bate, mas o difícil é permanecer batendo na porta da oração. Então, Jesus antecipou no capítulo 18, verso 1, o propósito da parábola, o tema da parábola. De forma antecipada, ele disse que o que ele ia contar era simplesmente sobre o dever de orar sempre e jamais desfalecer. Porque orar hoje, qualquer cantor ora, qualquer pregador ora, qualquer pastor ora, qualquer líder ora, qualquer pessoas que tenha cargo eclesiástico na igreja, que sejam membros, enfim, todo cristão, ele ora, mas o difícil é insistir na oração, é permanecer na oração, é prosseguir na oração. É Jesus dando uma lição aos seus discípulos e aos seus ouvintes que eles deveriam ser incessantes, perseverantes na oração. E para isso, ele contou esta parábola para dar essa lição sobre o dever de orar sempre e jamais esmurecer e jamais desfalecer na oração. Então, se você está orando, persista em orar. Se você está orando, prossiga em orar. Se você está orando, vai avante na oração. O que não pode é só bater na porta. Tem que continuar batendo na porta, chamado porta da oração. Por um momento, ele não quis atendê-la, mas de tanto ela bater, de tanto ela insistir, ele disse: eu vou julgar a causa dela para que ela pare de me importunar, para que ela pare de me amolestar e saia da minha porta. Assim como ele julgou a causa desta viúva, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, então não parem de orar, não desistam de orar. Orar não é obrigação, orar é ter prazer de conversar com Deus. Quando o homem pula cedo pela manhã para trabalhar, é o homem indo trabalhar. Mas quando um homem se coloca de joelho para orar, é Deus que se levanta todos os dias para trabalhar pela vida do homem. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem bíblica de Deus aos vossos corações. E não se esqueçam, se inscrevam aqui no meu canal, ativa aqui embaixo o sininho das notificações, deixa aquele joinha aqui embaixo, comentem e não esqueçam de compartilhar, porque eu tenho uma certeza que essa mensagem bíblica, ela edificou a você, vai edificar também a sua casa e edificar outras pessoas para a glória de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.